Negócio do Neymar, da seleção atual. Você acha que a seleção atual ela não tem esse carisma que outras já tiveram? Não, porque longe disso. eu vejo que você e o Neto, às vezes, vocês Não, até longe. atacam alguns jogadores, a postura de alguns jogadores da seleção. Você acha que falta um pouco da relação jogador e torcida? O que você acha que falta na seleção? Eu acho que falta essa empatia porque a seleção se distanciou da torcida, né? A seleção está muito distante. Você não tem jogador brasileiro, poucos, minoria, jogando na seleção. E o torcedor, ele quer se sentir representado. Ele quer ver o jogador do Corinthians na seleção, ele quer ver o jogador do Flamengo, quer ver o jogador do Palmeiras. Isso não existe. Pelo contrário, o Tite parece que faz questão de não convocar e não olhar para o nosso futebol. A gente tem o Hulk jogando em altíssimo nível. Veiga, né? É, Rafael Veiga. O Danilo foi só agora. Depois O Dudu de no tanto. grande momento. O Dudu nunca foi. Foi assim, jogos que O jogo jogou. Argentina e Brasil, É, aquele jogo que da era amizade. que ele não levou ninguém dos que estavam lá fora. Super clássico. Super clássico. É, essa mas ele palavra não aí. levou ninguém dos que estavam lá fora. Então, assim, o próprio treinador tem desprestigiado a seleção pro torcedor. Então, a seleção só joga fora do Brasil. A seleção não convoca jogador brasileiro. A gente vê jogadores chegando na seleção que nem jogaram aqui, saíram daqui muito novos, né? Aí realmente não tem culpa a CBF nenhuma. Mas o que eu acho que tem que ser feito é se investir mais na seleção e nessa aproximação. Como fazendo isso? Principalmente a seleção não pode jogar nos mesmos dias que tem futebol no Brasil. Porque aí você cria um problema para o treinador. Você tem que ter jogadores que atuam no país jogando na seleção brasileira. Só que um problema, porque como você não, o país não respeita a data FIFA, é um problema o treinador convocar. E muitas vezes ele não pode convocar. E aí começa todo esse distanciamento, né? Você do fez uma torcedor com a crítica seleção. pesada uma vez a algum jogador da seleção. Acho que foi capitão, foi o Daniel Alves. Não, acho que foi o Thiago. O Thiago. Ah, sim, né? O Foi Thiago Silva. É o Thiago, porque ele falou uma postura que depois não vem pedir ingresso, não vem aplaudir. Ah, foi quando algumas pessoas da imprensa O criticaram. torceram pra Argentina na que Copa nem é América. meu A Argentina caso. ganhou do Brasil. É, que nem foi meu caso. Mas eu acho que o jogador não tem que entrar nessa de responder pro torcedor, pra imprensa, sabe? E acho que o Thiago, na minha opinião, eu tenho falado isso sempre nos donos da bola, ele não pode ir para essa Copa do Mundo com a idade que ele tem. No Chelsea ele joga com 3 zagueiros, não dá para jogar no esquema que o Tite joga na seleção brasileira. A eliminatórias não é parâmetro mais pra gente pensar numa Copa do Mundo. O futebol sul-americano caiu muito o nível técnico. Então hoje a seleção está passeando mais uma vez, né? Nas eliminatórias, mas vai encontrar uma realidade dura na Copa do Mundo de novo. Mas o Thiago joga contra os principais adversários, né? do Joga, mundo. mas joga no Chelsea com 3 zagueiros. Ele não está exposto como ele vai estar exposto no Mundial. Então eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de um Thiago jogando numa linha de 4 ali com 2 zagueiros e principalmente quando a seleção joga longe da área. Ele não tem mais a velocidade, ele é tecnicamente, ele é ótimo, ele é excelente. Foi um grande zagueiro. Só que eu acho que ele não consegue mais jogar em alto nível numa competição que ele está exposto. Se ele jogar com mais 2 zagueiros, que não é o caso da seleção brasileira, ele consegue jogar. Ele tecnicamente é fenômeno. Mas como a forma que a seleção joga e com a idade que ele tem, para mim ele não pode estar mais no grupo. Você gosta do trabalho do Tite na seleção brasileira? Depois da Copa do Mundo, não. Eu acho que o Tite, quando chegou à seleção e fez as primeiras eliminatórias, o Tite parecia ser o grande salvador ali da seleção, até Não, aproximando pra mim foi, viu? Porque a seleção aquele do jogo torcedor. Do Equador, pra mim o Brasil não ia pra Copa, não. É. Mas o país do Equador e ele conseguiu ganhar. E ganhou 3-0 lá. Até a Copa, eu concordo a mesma coisa com você. Mesmo Até a até Copa- a Copa do Mundo de 18, né? 2018, pra mim, depois da Copa do Mundo de 2018, mesmo que números de eliminatório, 80% de aproveitamento, Não. eu não... E os jogos que não podia perder, ele perdeu. Os jogos que ele não precisava ganhar, acaba ganhando. Então, assim... E também, é claro que a gente não vai nunca concordar 100% com o que o treinador faz, mas algumas coisas, algumas convocações que a gente não consegue entender, jogadores aqui se destacando que não vão para a seleção. Então, assim, é uma posição que ele está exposto e a gente também está aqui para avaliar, analisar e criticar. então, Porque faz tem parte muita do dia a dia. babação da imprensa também É. com o Tite que eu não consigo entender. Eu não consigo entender, é o seguinte, como o Tite chega à seleção? Quando esse trabalho é feito aonde? No Corinthians. No Brasil. Campeão do Sim. mundo. No Brasil, o trabalho é feito no Brasil. Não, no Corinthians. Foi aquele trabalho que Mas levou tá ele dentro pra Campeão do seleção. mundo. É. Campeão do mundo. Mas tá dentro do Brasil, certo? Tá. Por isso que eu falo do Brasil. A imprensa carioca, Tite, gaúcha, baiana, paraibana, Tite. E ele, quando assume a seleção, ele não consegue enxergar que os jogadores do Brasil podem ser convocados. É essa bronca que eu tenho. Não, olha o absurdo. Eu falo isso sempre, até discordam de mim, você não. Mas eu sempre sou juntado quando eu defendo o Veiga na seleção.
Ah, mas o Veiga não faria diferença nenhuma na seleção brasileira. Quem garante que ele não faria diferença E nenhuma? por que a gente tem que acreditar que o Paquetá vai fazer a diferença? Não, eu até acho que o Paquetá joga muita bola. Nada contra. Agora, mas o Veiga só merece uma O sonho dos chance. atletas de ir pra seleção tá aqui, 2 ex-atletas da seleção. Todos têm. E a gente fica só... E a nossa semana é o seguinte, o Deus fala assim, será, velho, que eu vou? Pode ir A, B e C. Fica mais esse negócio. Aí o cara que joga no Brasil joga numa potência como o Palmeiras, uma potência como o Flamengo. O Corinthians, o cara tá no melhor momento, não vai, mas vai um cara do Leeds, do Aston Villa, não sei o quê. Esses clubes não são maior do que o Palmeiras, Corinthians. É isso que eu falo. A competição é mais difícil? Pode ser. Mas a qualidade do atleta tá nele, porra. Vamp, o próprio Douglas Luiz, que o Neto discutiu lá, É do Aston Villa. ele jogava no Aston Villa. O Aston Villa é muito maior que o Palmeiras? Então. Não é muito menor que o Muito Palmeiras. Eu só sou contra o seguinte, você não pode apontar... Eu sou contra de ter que jogar na Europa pra ir pra você seleção. apontar, porque todos os atletas que jogam no Aston Villa, que jogam no Inter, que jogam na Salernitana, sei lá, tem um sonho de ir. O que eu questiono o Tite é porque não dá chance a quem joga aqui no país também. O Dudu, no seu melhor momento, pô, o Dudu falar, agora eu vou. Olha a relação, não tá. Não tá. Dá um abatimento, pô. Quando eu não era convocado, ele sabe que a gente chegava e ficava esperando a convocação. Pô, Não. votar, se sair a lista, você... Eu vou fazer uma Não pergunta tá. polêmica, porque eu já falei a minha opinião Então sobre o isso. Dudu já teve isso. O Luan, não esse Luan que tá no Corinthians, aquele Luan do Grêmio, que foi o melhor jogador da América, era o momento dele de ser, não foi. Bruno Henrique, do Flamengo, em 2019. Bruno Henrique. Bruno tá- Henrique. Porra. O Gabigol, que demorou pra ir pra seleção. Verdade. O Gabigol ainda- foi artilheiro Sendo da artilheiro América, do artilheiro Brasil, brasileiro. o brasileiro, Mas tudo. deles aí, o Gabigol, desses aí, dessa turma que Ah, ele tá para. falando. Dessa turma que ele tá falando, o Gabigol ainda teve mais chance que os caras. Em 2019 ele não teve. Eu sei, mas já teve chance. Mas o que eu disse foi isso. Ele demorou demais. Mas pra É, ser mas eu lembrado. o sei. ano dele foi Demorou 2019. Eu sei, mas assim, o Gabigol em relação a Dudu, Bruno Henrique, Rafael Veiga, Eu acho que pelo ano dele de 2019. demorou, mas ainda teve a chance. Esses caras nem teve. Não, Pra mas saber então, se é bom, é isso que eu vamos falo. ver se É um se presta ou absurdo não. o Dudu em 2017 não ter sido convocado, o Bruno Henrique em 2019 não ter sido convocado e agora o Rafael Veiga não ser Veiga não tem convocado. como não convocar ele nesse momento. Aí eu vou te fazer uma O pergunta, Lucas Veríssimo só foi porque foi... só porque foi pro Bem, Benfica. Vambora. Se o Veiga jogasse no Corinthians, você acha que ele seria convocado? Acho que seria. Eu acho que seria. A pressão seria grande também, como está sendo, mas eu não sei se existe essa identificação do treinador da seleção com o Corinthians. E. Minha opinião, né? Pode ser Não, a minha ser também. completamente A minha errado. também. Mas eu acho que se o Veiga tivesse no Corinthians, ele teria mais chance. Talvez ele teria sido testado. Porque é no um Palmeiras ele absurdo. não vai. O que o Veiga precisa fazer mais para ele ir pra seleção? Ó, tem uma Ele coisa- faz gol, ele dá assistência, Tem uma coisa- ele chama a responsabilidade, ele cresce em jogo grande. Não tem nada que Não, você possa falar, ó, ele esse fez- cara não pode ir por isso. Saiu o pênalti no Mundial, 1-0 pros caras. Ele botou a bola debaixo do braço, foi lá e guardou. Ó, nós Por que mais estamos- você tem que testar um jogador como esse? Contra o Mendy, melhor goleiro do mundo naquele naquele momento era eleito o melhor Uma goleiro do coisa mundo. que eu acho que o Veloso aprendeu, e eu tô aprendendo, o Veloso tá indo aí para 8 anos de Band, eu tô indo para 8 anos de PAN, você já com currículo extenso aí, viajou o mundo todo, isso você sempre fala, é uma coisa muito verdade, ó. Nós que estamos trabalhando com bola, paramos de jogar e temos a chance de estar sendo uma grande emissora, eu também na outra grande emissora, e outros companheiros nossos que trabalham, né, nos veículos de comunicações, é quando a gente falar e criticar, a gente não está criticando a família, é o trabalho que nos envolve. Então tem muito cara que se, pô, o cara foi jogador, agora tá trabalhando lá. Não é nada pessoal, porque o emprego do Veloso, ele chega ali, senta, eu sento para comentar o que a gente tá vendo. Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, a gente senta para fazer o nosso trabalho. Então fica aquela tudo melindrado, porra, Ex-jogador, não dá tá nada, pô, criticando. eu vou comandar, ó, o Tite. Por exemplo, eu não acho o trabalho do Tite legal. Pra mim, até 2018 foi. 80% de aproveitamento. Por que eu não acho o trabalho do Tite legal? Como o Veloso falou, jogo decisivo não vai e a convocação em relação a atletas brasileiros. E mais Alguma uma coisa vez, contra a família do Tite, a pessoa Não, nada, é o zero, trabalho, ele é o treinador da zero, seleção. zero. E não é porque eu sou um ex-atleta e já fui da seleção que eu vou dizer, me render não, pra mim, por que não deu a chance a esses caras? E tem outra, né, Vamp? Não sei na época de E vocês. se levar o eu acho que Danilo, levou o Danilo. Você leva um Danilo desse, você tem que botar pra jogar, irmão.
Você tem que botar Eu o não sei se Danilo na pra época de jogar. vocês também era assim. Mas jogador, treinador, não aceita crítica, né, cara? Não gosta, fica milindrado. Ninguém gosta de ninguém E- fazer mal e de ele- ninguém, Eu né? sei, mas, pô, é o trabalho. Às vezes você analisar o jogo e falar, não, isso jogou eu falo. bem, mas não aceita a crítica. E o que eu vejo também, falando de seleção para a Copa, ele mais uma vez está apostando tudo no Neymar. E o Neymar está vivendo aí a pior temporada da carreira dele. E na seleção, o Neymar, a nossa seleção hoje, não tem quem faça gols. Com o Neymar em baixa, quem é que vai fazer gol? O Gabigol vai para lá, não faz gol. O Gabriel Jesus não faz gol. O Firmino está com dificuldade até no time dele. Então, assim, se você não levar um cara que está com confiança, que está metendo a bola para dentro, como o Hulk, até para ser o parceiro do Neymar, para dividir um pouco essa responsabilidade, nós vamos ter muita dificuldade na Copa, porque a seleção brasileira não tem esse homem-gol mais. Nós não temos esse jogador de referência, que é esse cara que vai botar a bola para dentro. E não adianta você ter o esquema do Tite, a forma como ele arma, do zagueiro, de cobertura, de transição, tudo aquelas coisa que ele fala, da zona 14 que ele inventou, se não tiver o cara lá Aí que eu faça sou o gol. contra, linhado, Não, isso aí. Essas milongas aí não dá, Não. velho. Os boleiros, ó, a velha guarda não... Assim, porque a velha guarda tem história também. A gente, por mais que não, ó, gerações e gerações, a gente constrói algum legado. Claro. Na década de 90, nós jogamos, na década de 80, outros jogaram, 70, deixa alguma coisa. Aí vem essa porra, porque fala linha alta, linha baixa, eu sou mais moderno, porque fala isso. Como é? Zona 14? Zona 14. Zona 14, eu achei que era um puteiro que tinha aqui em São Paulo. Que eu digo, zona é. Pô, meu irmão, esse negócio, esses papos furados, na zona 14, não sei o que, Não, zona, velho. inventa umas Eu vou falar igual o histórias. Neto, eu gosto do Neto, por isso que eu gosto do Neto. Que zona, irmão. Agora, uma Você pergunta... sabe o que é zona 14? Não. Eu também não. Não tenho a menor Você viajou ideia. o mundo todo, entrevistando todo mundo. Sim. Fez Copa do Mundo, tudo. Tava na última agora. Eu tenho 3 Copas do Mundo já. Então, tava na última agora na Rússia. Tava. Eu já vi algum lugar. Mas Algum lugar do Em mundo. inglês é... Em inglês, cadê os meninos? Em inglês é... 14 Zone. Só pode ser. Zona 14. 14, né? 14 Zone. Pergunta, ninguém sabe na Inglaterra, o inglês britânico, o inglês americano, ninguém sabe o que é Ninguém, isso só aí, o Tite pô. que achou isso Só aí. o Tite, zona 14, pela Ó, uma pergunta E amanhã ele boa. vai ser entrevistado pela Jovem Pan, Que ainda bem essa que eu não tô. É, eu também. Eles não botaram a gente, não. E se eu tô... Não, me botaram, mas eu tenho um compromisso mais Eu sério. não me botaram, Não, não. um compromisso, isso aí não seja sério. Será que a CBF vetou meu nome? Não, eu tava na escala, pai. Amanhã o Tite vai ser entrevistado, essa